E aí, Brasil, mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje é dia de falar sobre Hannah Arendt, falar sobre a crise da educação. Primeiro, esse texto ele é do livro Entre o Passado e o Futuro, que ela busca ali compreender qual que é o motivo do esfacelamento da tradição. Por que a tradição está em desuso? Porque há uma rejeição nesse mundo que está aí por ele nunca ter conseguido resolver a questão da pobreza e da opressão. Então, há uma rejeição a esse mundo, há uma rejeição ao passado. O que seria esse esfacelamento da tradição? É não continuar a olhar o passado como um exemplo de tudo. E ela vai dizer que vários filósofos ali rompem com essa ideia. E a partir desse rompimento é que vai desembocar uma outra crise que vem a partir do surgimento dos movimentos totalitários, que é a crise da autoridade. E é o primeiro impacto que vai ser gerado na questão da educação. Porque essa crise na autoridade ela também busca reflexo no esfacelamento da tradição. E há uma rejeição também à figura que representa esse passado, como mesmo a própria autoridade. A autoridade do perito, a autoridade do professor, do mestre, do sábio. Quando a política encontra a educação, as coisas começam a não funcionar. Porque ela explica que, pelo ideal de Rousseau, e por influência do próprio Rousseau, a educação passa a ser um instrumento da política. E nesse momento, o aspecto de ensinar, ele é substituído pelo de dominação. Ela vai fazer uma análise sobre a educação americana e de como a educação moderna não consegue educar, não consegue fazer com que o Joãozinho aprenda a ler, avaliando de que uma educação numa sociedade de massas não é uma coisa fácil de se fazer. Para ela começar a entender esse problema de crise, essa conjuntura de crise na educação, ela vai dizer que a função da educação está na natalidade. Que crianças venham ao mundo, seres novos venham ao mundo velho. E por conta disso, a educação deve existir para formar esse humano que está num estágio de desenvolvimento para a vida humana, para esse humano continuar um mundo. Porque há a perpetuidade da vida humana no mundo. E esse mundo ele deve ser continuado em função dessas novas gerações que virão, mas de uma maneira com que esse mundo se conserve para isso. Porque a própria ida e vinda do ser humano desgasta o mundo. Então é nesse sentido que ela fala que a educação ela deve preparar um humano para esse mundo que continua existindo e precisa continuar a existir em função dessas novas gerações. E para analisar essa questão da crise, ela vai estabelecer ali 3 pressupostos que estão contribuindo para essa situação de crise. A criança ela é um mundo. E que esse mundo ele deve ser observado não com a criança em grupo, mas a criança individual. De formar essa criança para esse mundo que vai continuar. De dar a educação para ela, como é a vida, de como é o ser humano, de como é o mundo, de como é a história, de como a tradição ela conduziu desde a história até ali. E é o que não acontece, porque já com a crise da tradição, já há uma negação de como a vida é. E é nesse daí que a Hannah Arendt vai falar a questão da responsabilidade dos adultos, dos pais, da escola e do professor, em mostrar a realidade do mundo. Porque se não explicar à criança como o mundo é, como que essa criança vai garantir a manutenção desse mundo, como a criança vai conseguir reforçar ou renovar esse mundo, né? Como que ela vai contribuir para que esse mundo seja mantido aí, seja assegurado, seja preservado para que as novas próximas gerações venham. O segundo pressuposto passa pela questão da emancipação da pedagogia, de que pela influência da política na questão da educação, há toda uma corrosão da autoridade intelectual do professor que não é garantida tanto na questão da formação como na capacitação desse próprio professor. Ora, para Hannah Arendt, o professor ele é ali um representante do mundo velho para as crianças que são os novos que chegam. Ele representa ali também todos os adultos. Então,
Com essa política de não garantir a consolidação da autoridade intelectual do professor e ao transmitir esse conhecimento para as crianças, ela diz que os jovens ficam aí relegados ao seu próprio discurso, porque esse negligenciamento da formação e da capacitação dos professores é um dos grandes males que acarreta a educação moderna, porque basta o professor apenas ter um conhecimento um passo à frente da própria turma. E isso daí não garante o conhecimento completo dessa turma. O terceiro pressuposto é de substituir o aprendizado pelo fazer. E, consequentemente, isso, o brincar pelo trabalho. A Hannah Arendt, ela diz que a criança ela permanece ali num estágio temporário de formação até chegar à fase adulta. E, infelizmente, os adultos impregnaram esse mundo da criança de um artificialismo. E esse artificialismo impede com que a criança enxergue o mundo como ele é. Ora, a criança ela não vai conseguir transformar o mundo não conhecendo o mundo como ele é. E isso daí, para Hannah Arendt, é essencial. Quebrar esse artificialismo do mundo com que é colocado às crianças. Porque com esse mundo artificial, né, elas são abandonadas do próprio mundo adulto. E quando elas conseguem quando essas crianças crescem, encontram um mundo como ela é, há um estranhamento dessa criança com aquele mundo artificial e um mundo adulto, um mundo como ele é. E quando esses jovens, vamos dizer, encontram esse mundo, há esse estranhamento. E os pais, ao descobrir esses estranhamentos, meio que lavam as mãos para essas crianças. É como se fosse o jovem aí, meio que desiludido com alguma questão da vida humana, e a gente chega ali para ele, não dá o apoio necessário e fala assim, oh, você vai ter que se virar com isso, a vida é assim, esse daí é o aspecto da vida. Então, para isso, acarreta um problema para Hannah Arendt, porque essas crianças não são criadas dentro desse universo que é só dela. Não, é um universo artificial, cheio de impregnações do mundo adulto. Ela vai dizer que tanto a escola quanto o professor deve preparar a criança para o mundo, deve preparar a criança para a vida humana, deve fazer com que a criança entenda os aspectos da condição humana, ensiná-la de uma maneira fidedigna de como o mundo é fora desse artificialismo. A Hannah Arendt ela vai falar que ensinar a criança como o mundo é meio que a responsabilidade com a continuidade do mundo. Porque para quem não tem responsabilidade com o mundo, não deveria nem ter filhos. A responsabilidade da família. Porque os adultos, eles também rejeitam essa ideia da autoridade do passado. Então, não tem como a educação continuar nesse sistema de rejeição, porque a educação ela precisa da tradição e precisa da autoridade do passado para transmitir o seu conhecimento. A mensagem que a Hannah Arendt passa através desse livro é de que a educação ela deve servir exclusivamente à formação desse ser humano, né, que cresce e desenvolve a respeito da vida como ela é, do mundo como ele é, da realidade como ele é. Para que essa criança tenha mais capacidade de transformar esse mundo, de realinhar esse mundo que sempre parece que está fora do eixo, quando uma nova geração chega a ele. Eu queria deixar esse vídeo aí para deixar aí esse assunto aí um pouco mais completo, né? E trazer todos os pressupostos também que não estão no texto da crise da educação, mas que vai refletir aí como o problema da crise da educação moderna. Então, esse é o conteúdo de hoje. A gente se encontra aí nos próximos vídeos, na resenha aí do livro Entre o Passado e o Futuro, que já não vai ter essa questão aí da crise da educação. Eu vou pular isso daí em função desse vídeo aqui que eu acabo de gravar. Tá ok, pessoal? Até mais, a gente se vê por aí.